José Almassa, na universidade as coisas felizmente já são um pouco diferentes porque de facto até há alguns prémios para empreendedorismo e há muitas universidades a apostar nos estímulos aos futuros gestores, empreendedores. Claro, portanto, as universidades têm-se vindo a adaptar a tudo isto, não é? Portanto, nós sabemos que as principais empresas que têm crescido mais e, portanto, têm sido baseadas na parte do capital intelectual, portanto, na formação das pessoas, e aquelas que geram mais valor, portanto, resultam todos estes processos inovadores, não é? As universidades, a nível nacional, portanto, desde o norte a sul, quase todas elas, aquilo que eu conheço, têm vindo a pôr nas suas estruturas, portanto, de ensino, módulos de empreendedorismo. Portanto, e fazem não só esses módulos, como também, dentro das próprias disciplinas que existem de empreendedorismo, fora disso, organizam seminários e palestras virados para o empreendedorismo. Portanto, e atualmente, com a crise em que vivemos, as universidades têm vindo a apresentar com uma saída para a crise, portanto, para as pessoas que não têm emprego, por taxa de desemprego que existe, que é recorde que nós temos em Portugal, e as universidades têm vindo a fomentar estas atividades de empreendedorismo como uma forma dos alunos que saem das universidades e não têm emprego, de criarem as suas próprias empresas. Portanto, essa cultura tem-se vindo a transmitir, mas isso deve ser mais alargado ainda, não é? Não devemos, eu acho que para que isto tenha os seus frutos, não é? Portanto, para que comece a produzir, deve ser alargado fora até do espaço das universidades. O exemplo que o Dr. Francisco Banha deu agora em relação às câmaras municipais é uma iniciativa louvável, não é? Porque já se começa a criar essa cultura desde o secundário, não é? Portanto, secundário. Agora, eu acho também que esta iniciativa que está a ser feita a nível do secundário, a própria Associação de Business Angels, portanto, poderia também exercer, portanto, da mesma forma que faz com o secundário, a nível do superior também um forcing maior ainda para que essa cultura se fosse a alargar, não é? Portanto, só assim que isso poderia dar um salto que nós esperávamos, não é? Manuel Laranja, as empresas aqui também podem ter, as empresas já fixas no mercado também podem ter um papel importante. Há algumas que apoiam este tipo de iniciativas, até patrocinam prémios universitários. Sim, com certeza. Eu julgo que até se deve pensar no empreendedorismo para lá da criação da empresa no sentido restrito. O empreendedorismo é, antes de mais, aquilo que dizíamos aqui, uma atitude que se tem que incutir desde muito cedo. E, portanto, por isso é que é importante as empresas estarem envolvidas, os estabelecimentos de ensino a todos os níveis, mas também, digamos, todo um clima social que promova o desaparecimento do que estava o Francisco Banha a dizer, que é um pouco aquela ideia do medo, eu diria até quase do pânico que existe nos jovens e mesmo nas pessoas mais adultas, de falhar. Porque eu acho que isso é um pouco aquilo que nos está a retrair e que faz a diferença entre Portugal relativamente aos outros países. É um pouco a sociedade aqui marca o insucesso de uma forma muito violenta. Lá fora, em outros países, as pessoas que começam a fazer empresas não são crucificados, quer dizer, falham, recomeçam, tentam novamente e são capazes de à terceira ou à quarta já fazerem melhor. Por isso eu acho muito importante, quer dentro das empresas, quer no sistema de ensino, promover muito isso, ou através de prémios, por exemplo, dentro das empresas, através da formação de negócios novos dentro das empresas que já existem, é também espírito de iniciativa, o empreendedorismo dentro das empresas e, sobretudo, se me permite voltar a um ponto que eu acho importante, porque o empreendedorismo de base tecnológica é aquele que, de facto, pode trazer grande valor acrescentado. Eu acho que é muito importante as universidades começarem a apostar na transferência de tecnologia a sério, não é? Porque nós hoje temos, se olharmos para os últimos 10, 15 anos, temos uma grande evolução naquilo que é a capacidade das universidades de fazerem investigação e desenvolvimento. Nunca o país fez tanta investigação e desenvolvimento como faz hoje. Mas falta-nos ainda dar um passo a seguir, que é apostar seriamente naquilo que é promover a transferência, promover a criação de empresas com base em conhecimentos gerados na investigação e na tecnologia. Eu sei que demora tempo, provavelmente não temos tanta experiência ainda de fazer essa transferência de tecnologia como países que começaram há mais tempo temos, mas o caminho é esse e temos que começar a promover, por exemplo, como se dizia, através de prémios, através de concursos internos, através de esquemas mistos em que
que as equipas de investigação recebem um tutor, um coaching, um esquema em que tem alguma ajuda para transpor, para registar a sua propriedade intelectual, etc. Portanto, essas coisas estão a fazer o seu caminho, temos excelentes exemplos. Eu lembrava, por exemplo, nós temos hoje em dia, não sei se é conhecido, temos a melhor incubadora do mundo, é uma incubadora portuguesa, que é do Instituto Pedro Nunes, e que está a fazer um trabalho fantástico junto da Universidade de Coimbra, lançamento de novos negócios, enfim, com alguma radicalidade tecnológica, alguma novidade, e que deveria ser prosseguido, são exemplos que deviam ser replicados. Mas é evidente, temos que espalhar a excelência e replicar estes exemplos de uma forma mais abrangente. Mas eu, por aí, eu se calhar dava até quase um passo antes, ou seja, eu acho que as universidades têm que se aproximar muito mais às empresas. Veja-se o exemplo da República Checa, um dos aceleradores da economia na República Checa foi, de facto, as universidades voltarem-se muito mais para as necessidades de mercado, para as necessidades das empresas, não só enquanto qualificações dos seus estudantes, mas também na produção de conhecimento que potenciasse essa transferência tecnológica, ou seja, o início é transferir tecnologia para organismos que já existem e o empreendedorismo surge numa fase 2, ou seja, as universidades começam a estar mais capacitadas para, de facto, criar unidades de conhecimento que funcionam e que podem funcionar de forma autónoma. Eu diria que a fase 1 passa muito mais por estarmos mais próximos às empresas do que tentarmos criar empreendedores e jovens inovadores que venham criar startups demasiado distantes, eventualmente, da realidade empresarial. Portanto, é muito mais importante para mim a questão da proximidade. Ou seja, é aproveitar os recursos que já existem, no fundo. Exatamente. Eu recordo, ou seja, nós em termos de investigação e desenvolvimento no PIB, não estamos muito distantes da média europeia. Estamos bastante próximos a alguns países até desenvolvidos. A questão é a forma como o fazemos e transformar esse investimento em investigação e desenvolvimento, aquilo que os ingleses gostam de chamar de monetize, ou seja, tornar algo marketizável que depois se gere em euros, no fim de contas. Fazemos-lo afastado, é isso? Exatamente. Muito da nossa produção científica, eu não tenho dados, mas tenho dúvidas que a grande maioria da nossa produção científica de facto se traduza depois em valor acrescentado depois no fim. Isso também acaba por gerar ainda mais insucesso. Há projetos que ficam se calhar na gaveta, que se fossem... Não, isso certamente, ou seja, pode haver muitas boas ideias que se perdem na amálgama da investigação e que ficam em centros de investigação e não são depois aplicados. Mas, ou seja, os empresários e as empresas, eu penso que foi um bocadinho o que esteve por trás da criação da rede Business Angels, que foi tentar trazer um bocadinho mais a experiência empresarial, digamos, aos jovens empreendedores, no sentido de constituir aí a alavanca de crescimento. Ou seja, não criarmos empreendedores que vão viver sozinhos, mas criarmos empreendedores que, de facto, vão trabalhar em entidades que lhes podem dar, de facto, a base de apoio para criar algo de valor acrescentado para a economia e que seja sustentável. Eu gostava de dar o meu contributo nesta área, porque, efetivamente, têm sido feitas coisas bastante interessantes no nosso país, nomeadamente ao nível das universidades, mas penso que ainda há algo a fazer pelos próprios responsáveis das universidades. Por exemplo, ainda recentemente, quando foi arranjado um mecanismo para financiar as universidades, o Governo com os reitores, portanto, chegaram a um acordo em que o financiamento era atribuído às universidades de acordo com o número de alunos que cada universidade recrutasse no espaço nos próximos anos. Ora, mas financiamento global da universidade? Da universidade. E, portanto, veja, é o indicador que está muito longe daquilo que são os objetivos da sociedade atual. Acho que o indicador não deveria ser o número de alunos, mas deveria ser, por exemplo, qual o número de empresas que a universidade criou, qual o número de empresas que os professores ajudaram a criar e, portanto, isso poderia fazer a diferença. Porque, senão, o que é que vai continuar a acontecer? O Ricardo disse que não tinha um número, mas olha, um número bastante interessante. Nós temos em Portugal 45 mil investigadores, dos quais 30 mil estão nas universidades. E o resultado do trabalho desses investigadores foi registarem 90 patentes na European Office Patent. Ora, será que é um valor, é um dado que é interessante face ao custo que essa investigação está a custar para todos nós, para o nosso orçamento? Eu penso que não, está muito longe. Está muito longe.
Depois há outra coisa importante que é, como o professor Manuel Laranja referiu, e é muito importante, que é o tema dos projetos de inovação. Como é que eles são financiados? E aquilo que aconteceu nos últimos 4 anos em Portugal é realmente assustador, porque há efetivamente casos muito interessantes, o caso da Criostaminal, o caso por exemplo, da Mobicomp, etc., que tiveram sucesso. Mas isso é apenas umas andorinhas. Porque depois isto é a realidade dos números. Os números têm uma particularidade que são muito duros para quando se tenta ir à raiz dos problemas. Nos últimos 4 anos em Portugal, o número de empresas financiadas com capital de risco na fase de arranque foram 0, foi uma empresa. Portanto, isto é arrasador. Porquê? Porque, por exemplo, só para termos uma ideia, o capital de risco na Europa no ano passado cresceu 42%. Em Portugal, decresceu 46%. Aqui ao nosso lado, em Espanha, o capital de risco no ano passado cresceu 117%. Atingiram-se 3,5 mil milhões de euros de investimentos. Em Portugal, nós tivemos a módica quantia de 164 milhões de euros. E estamos a castrar o nosso futuro. Mas porquê? Porque quem cria as capitais de risco também não estão sensíveis ao empreendedorismo? Não, porque, repara uma coisa, o problema do venture capital, portanto, nós quando normalmente dizemos que em Portugal não há capital de risco, é preciso também aproveitar para esclarecer. Há 2 vertentes, portanto, para projetos consolidados, há capital de risco, há muito dinheiro disponível. Para a área do venture capital, também tem havido, mas o que é que se passa? O que se passa é que os gestores das capitais de risco, para atuarem na área do venture, têm que ter um perfil diferente de um perfil para a área dos negócios consolidados. Não se pode analisar um projeto startup com base naquilo que foi o passado, mas sim com base nas perspectivas que é o futuro. Mas acha que é isso que acontece ainda em Portugal? Infelizmente é. E olha, e relativamente ao tema das universidades, e voltando atrás, porque eu penso que ainda queria falar um bocadinho mais depois de capital à frente. Temos que ir para intervalo. Exato. Mas pronto. Alda, mas este dado é muito importante. Deixa-me dizer. Sabe que houve uns concursos para apoiar a criação de fundos de capital de risco nas universidades. Portanto, foram criados 13 milhões de euros de fundos comunitários, através do programa Compete, para as universidades. Sabe que não houve nenhuma universidade que se candidatasse a gerir estes fundos. Estes fundos vão ser... Sabe, porque não quis, porque não era interessante? É aquilo que o Ricardo dizia e o professor Manuel Laranja. É necessário profissionalizar este tema da criação das empresas. Não tem que isto é crítico para o país. E não podemos estar... Mas onde é que ficaram esses 13 Esses fundos milhões? Ficaram em sociedades gestoras de capital de risco que, inclusivamente, o seu próprio background de conhecimentos no passado recente não foi muito positivo. Porquê? Porque estas sociedades vão ter comissões de gestão para gerirem estes fundos. Ora, era muito mais importante que fossem, no seio da universidade, nem que fosse com recurso a ex-alunos, tentarem criar um comitê de gestão desses fundos do que propriamente estar a entregar a essa gestão a pessoas que não estão muito por dentro Isso quase podia ser uma cadeira universitária num curso de gestão, não é? Por exemplo. Então, agora ficando estas sugestões em cima da mesa, vamos para um breve intervalo. Estamos a falar de empreendedorismo e startups. Voltamos já. Volte connosco.